De volta daqui a pouco com a Aline Beckett. Vamos chamar o Eli Jonas Maia, trazendo mais revelações sobre as investigações do Master. A Polícia Federal, Eli, se debruça sobre um envelope pardo encontrado na casa do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, aqui em Brasília, nessa primeira fase da Operação Compliance, lá atrás, na verdade, estamos na segunda. Foi na primeira, em dezembro do ano passado, a informação sobre o envelope só foi revelada agora. No documento, os investigadores localizaram a palavra Congresso, escrita à mão. A apuração é dele. O nosso Eli Jonas Maia está em destaque no site da CNN Brasil e aqui no Bastidores. Eli, o que dizem os investigadores? Quais são as suspeitas que recaem sobre esse envelope? Tainá, ótima tarde para você, para o Uribe, quem acompanha a gente aqui no Bastidores. A Polícia Federal está numa força-tarefa não só em relação ao conteúdo encontrado no celular do Daniel Vorcaro, ex-banqueiro do Banco Master, mas também com essa nova revelação também do envelope. É um envelope pardo com a palavra Congresso escrito à mão, a palavra escrita à mão, que foi encontrado na casa dele aqui em Brasília em novembro do ano passado. Essa foi a primeira fase da Operação Compliance Zero e ele foi preso em São Paulo, mas também houve buscas na casa dele aqui em Brasília quando os agentes encontraram esse envelope e apreenderam como um bem de interesse para a investigação. Por que disso? Porque naquela época ainda não havia uma dimensão para a Polícia Federal de tantas ligações do Vorcaro com o mundo político. Mas como estava escrito a palavra Congresso, a PF apreendeu e guardou as 7 chaves. A partir da análise do conteúdo do celular de Vorcaro, com menções e citações a políticos, parlamentares, deputados e senadores, é que a PF passou a fazer uma ligação entre o que estava dentro desse envelope com todo o conteúdo analisado e na quebra de sigilo do celular, um celular do Daniel Vorcaro, que foi enviado também esse conteúdo para a CPMI do Congresso Nacional. Outro ponto que chamou a atenção também até dos investigadores da Polícia Federal é que esse envelope foi usado pela defesa do Daniel Vorcaro para que o caso Master saísse da Justiça Federal de Brasília para o Supremo Tribunal Federal. A própria defesa usou essa apreensão, esse documento, para pedir que o caso fosse para a outra instância, a instância superior do Brasil, da Justiça do Brasil, que é o Supremo Tribunal Federal, e que a gente tem que lembrar, o STF é o responsável por analisar e relatar casos envolvendo pessoas com foro privilegiado, deputados e senadores. E com tantas mensagens divulgadas e que a CNN teve acesso, mostram que sim, além do conteúdo desse congresso que estava no envelope do Daniel Vorcaro, na casa do Daniel Vorcaro, há sim citações a políticos do Congresso Nacional, como o Ciro Nogueira, que é senador, o Antônio Rueda, presidente do União Brasil. Já havia também menções ao deputado João Bacelar, do PL da Bahia, e todos negam qualquer participação. Mas agora o que a PF está se debruçando em relação a esse envelope é justamente fazendo ligação entre o conteúdo do celular com as menções aos deputados e também a esse documento encontrado que estava à mão com a palavra Congresso e que a própria defesa pediu que o caso fosse para o Supremo Tribunal Federal. O que está dentro desse envelope, Tainá e Uribe, ainda é um segredo, mas com o andar da investigação, possivelmente nos próximos dias, próximas semanas, a gente já pode ter alguma noção do que vem por aí. Volto com vocês.